Olá e bem-vinda, bem-vindo. Hoje a gente mergulha no material que, olha, parece saído de um filme de espionagem, mas que se aplica totalmente ao nosso dia a dia. Totalmente. São trechos do Manual de Persuasão do FBI, escrito pelo Jack Schaefer. Ele era um agente especial do FBI, sabe? Um especialista em análise comportamental. E o trabalho dele era, basicamente, transformar alvos em amigos para recrutar como espiões. Bem simples, né? Pois é. Mas a nossa missão aqui é bem mais tranquila. A gente vai decodificar essas técnicas para entender a psicologia por trás de como criar laços e conexões. É isso aí. E o mais interessante é que o autor defende que não se trata de manipulação barata, sabe? A ideia é entender a natureza humana. Exato. Ele argumenta que as mesmas estratégias que o FBI usa para recrutar um agente duplo podem ser usadas para construir uma relação melhor com um filho, um chefe difícil. Ou até para fazer novos amigos. Exato. No fundo, a gente vai investigar a ciência por trás da amizade. Ok, vamos analisar isso então. O ponto de partida de tudo, segundo o livro, é uma ideia central que o autor chama de a fórmula da amizade. Isso. E para mostrar como isso funciona na prática, ele usa um caso real. A história de como o FBI recrutou um diplomata estrangeiro que tinha o codinome de Gaivota. É a ilustração perfeita. A fórmula em si é bem direta. Amizade é igual a proximidade, mais frequência, mais duração, mais intensidade. 4 fatores. Isso. No caso do Gaivota, o FBI precisava muito da cooperação dele. Mas sabia que uma abordagem direta, tipo, ei, quer ser nosso espião? Ia espantar o cara, claro. Totalmente. Então eles resolveram aplicar a fórmula, começando pelo primeiro passo, a proximidade, que basicamente é a distância física entre as pessoas. O agente encarregado do caso, um tal de Charles, recebeu uma instrução bem curiosa. Muito curiosa. Ele não deveria falar com o Gaivota. A única tarefa dele era estar por perto. Ele tinha que frequentar os mesmos lugares que o alvo, tipo o caminho do mercado, o café, mas sempre à distância. Exatamente. O objetivo aqui é puramente psicológico. O nosso cérebro tem um sistema de detecção de ameaças, que está sempre ligado, sabe? Quando uma pessoa nova aparece no nosso ambiente, esse sistema dispara um alerta. Mas se essa pessoa continua aparecendo e nada de ruim acontece, o cérebro começa a reclassificar. Deixa de ser uma ameaça. Isso. Ela sai da categoria ameaça potencial e entra na categoria familiar. É o princípio da mera exposição. A familiaridade gera conforto. Mas espera um pouco. Isso parece uma linha muito tênue. Ficar perto de alguém por meses. Não corre o risco de parecer meio esquisito ou até assustador? Com certeza. Se eu começasse a ver a mesma pessoa em todo lugar, acho que ficaria com o pé atrás. Qual é o truque para isso não virar perseguição? Essa é a questão chave. E a resposta está na sutileza. O Charles nunca olhava direto para o Gaivota. Nunca fazia um gesto, sabe? Ele simplesmente existia no mesmo perímetro. No ambiente público. Isso, público e não ameaçador. O cérebro do Gaivota registrava a presença dele. Mas como o Charles não demonstrava nenhuma intenção, o alarme não soava. É uma dança de paciência. E demorou meses. Ok, entendi a paciência do FBI. Depois dessa fase de só estar por perto, Charles começou a trabalhar os outros elementos. Frequência e duração. Ou seja, ele aumentou o número de vezes que era visto e começou a passar mais tempo nos mesmos locais. É como se ele estivesse aumentando o volume do rádio bem devagarinho, né? É a analogia perfeita. A frequência aumentou quando ele passou a coincidir mais vezes por semana. A duração aumentou quando, em vez de só cruzar na rua, o Charles também entrava no mercado. Ele passava pelo corredor de vinhos, onde o Gaivota costumava parar. Ainda sem contato, talvez um breve aceno de cabeça, quase nada. E o que isso causa? O fascinante é que o FBI estava condicionando o Gaivota a se sentir confortável. E, mais importante, a ficar curioso. Curioso? Sim, porque o diplomata sabia que o Charles era um agente. A pergunta na cabeça dele não era quem é esse cara, mas sim o que esse cara quer
E por que ele não fala logo comigo? E essa curiosidade é o gancho para o último elemento da fórmula, a intensidade. Exato. Que não é sobre ser expansivo, mas sobre a qualidade da interação, o que a torna memorável. Exato. A isca de curiosidade foi a grande jogada de intensidade. A espera, a abordagem lenta, o mistério, tudo isso amplificou a necessidade do Gaivota de ter uma resposta. Então, quando o Charles finalmente se aproximou, quando ele finalmente se apresentou de forma casual no mercado, a tensão de meses se desfez. E a segunda frase que o Gaivota disse para ele depois de um olá foi: "Por que você demorou tanto?" Nossa! A conexão já estava pronta. Já estava pronta. A base da amizade foi construída antes da primeira palavra. O mais incrível é isso. A relação foi criada antes da primeira conversa. Isso me faz pensar quanto do trabalho de criar um laço é, na verdade, silencioso. A gente se preocupa tanto com o que dizer, a piada certa, e talvez o jogo seja ganho ou perdido muito antes disso. Você tocou no ponto central do material. A maior parte da fundação de um relacionamento é não verbal. Nosso cérebro é uma máquina de escanear o ambiente e as pessoas, o tempo todo. Buscando sinais de amigo ou inimigo. É um mecanismo de sobrevivência. Antes de processar palavras, a gente processa a linguagem corporal. O autor usa uma metáfora ótima para isso, a dos vagalumes. Ele diz que os vagalumes piscam para enviar sinais, né? Isso. Um tipo de piscar atrai um parceiro. Outro tipo de piscar atrai uma presa para ser devorada. Nós, humanos, fazemos a mesma coisa com o corpo. Exatamente. E o livro destaca 3 sinais amistosos que são praticamente universais. Quais são? O primeiro, e talvez o mais sutil, é o levantar de sobrancelhas. É um movimento super rápido, dura 1/6 de segundo. 1/6 de segundo? É. A gente faz isso instintivamente quando reconhece alguém. É um sinal que diz, eu te vejo e não sou uma ameaça. Porque ao levantar as sobrancelhas, a gente abre mais os olhos, expõe uma parte vulnerável. É um gesto de confiança, então. Totalmente. Isso é muito sutil. O segundo é a inclinação da cabeça. Esse eu já tinha ouvido falar. Sim, é mais conhecido. Quando a gente inclina a cabeça um pouco para o lado, estamos expondo a artéria carótida, outro ponto vulnerável. É um jeito subconsciente de dizer, eu confio em você. Precisamente. E o terceiro, que parece óbvio, mas não é o sorriso genuíno. Ah, o famoso sorriso com os olhos. Esse mesmo. O cérebro humano é um detector de mentiras espetacular para sorrisos. Um sorriso falso só usa a boca. O genuíno, o sorriso de Duchenne, envolve os músculos ao redor dos olhos. Cria os pés de galinha. Isso, e quando a gente vê um sorriso desses, o nosso cérebro entende como um sinal autêntico de boa vontade. E sobre o contato visual. Essa é uma área que muita gente tem dificuldade. Ou encara demais, ou desvia o olhar muito rápido. Sim, e o livro dá uma dica bem específica. Entre estranhos, um olhar direto que dura mais de 1 segundo pode ativar o centro de ameaça no cérebro. Sério? É um instinto. A técnica que ele sugere é o que chama de olhar amigável. Você faz contato visual por 1 segundo, o suficiente para registrar a cor dos olhos da pessoa. Ok. Oferece um sorriso genuíno e, aí vem o truque, vira a cabeça lentamente para o lado, mas sem quebrar o contato visual de imediato. Mantém o olhar por mais um instante. Ah, que interessante. Isso cria uma sensação de conexão sem ser invasivo. E ajusta a nossa sintonia não verbal e só depois a gente começa a falar. O que nos leva para a parte verbal da coisa. Isso. Se a base é não verbal, qual é o princípio que guia a conversa? O autor resume tudo na que ele chama de a regra de ouro da amizade. E é surpreendentemente simples, quase contraintuitiva. Que é? Se você quer que as pessoas gostem de você, faça com que elas gostem de si mesmas na sua presença. Não é sobre ser interessante, é sobre fazer o outro se sentir interessante. Essa ideia me pegou. Parece fácil, mas na prática é muito difícil. O ego atrapalha. Totalmente. Alguém conta uma história de viagem e meu instinto é responder, ah, que legal. Uma vez eu fui para uma praia aqui e pronto, já sequestrei a conversa. Exatamente. O autor propõe uma ferramenta verbal muito poderosa para colocar a regra de ouro em prática. As declarações empáticas.
Declarações empáticas. É uma técnica para manter o foco na outra pessoa. A fórmula básica é começar a frase com "Então, você". Por exemplo, um colega chega animado. Em vez de perguntar o que aconteceu, você diz: Diz o quê? "Nossa, então parece que você teve uma manhã excelente hoje". Mas qual a diferença? Parece a mesma coisa. A diferença é sutil, mas fundamental. Quando você pergunta o que aconteceu, você está pedindo informação para sua curiosidade. Certo. Quando você diz, então parece que você teve uma manhã excelente, você está validando o sentimento da outra pessoa. Você está mostrando que notou, que se importa. E dá o palco para ela contar a história. Exatamente. A pessoa se sente vista, compreendida, e por associação, ela passa a gostar de você, por ter proporcionado essa sensação. Entendi. Você puxa o foco para você, você joga mais luz sobre o outro. O livro tem uma parte que eu achei genial, e agora eu vou ficar analisando todo garçom que me atender. A parte das gorjetas. Isso. 7 dicas para aumentar gorjetas, que são, na verdade, aplicações práticas de todos esses princípios. Essa parte é ótima, porque tira a teoria da espionagem e traz para o dia a dia. Por exemplo, garçons que se apresentam pelo nome recebem gorjetas maiores. Cria uma conexão pessoal. Isso. Outra dica é repetir o pedido do cliente palavra por palavra, envia um sinal subconsciente de que você está ouvindo atentamente, que está em sintonia. Tem a do toque também, né? Um toque leve e breve no braço do cliente, sim, aumenta significativamente as gorjetas. E a da reciprocidade, trazer um chocolatinho com a conta. Essa é clássica. E funciona porque a reciprocidade é um dos gatilhos sociais mais fortes. É um instinto. Quando alguém nos dá algo, a gente sente uma obrigação de retribuir. Verdade. Todas essas técnicas funcionam porque se alinham com a nossa programação psicológica. Não parecem manipulação, porque são versões amplificadas de interações sociais positivas. Então vamos amarrar as pontas. O que a gente tira de mais importante disso? Primeiro, a fórmula da amizade. Proximidade, frequência, duração e intensidade. Que mostra que a conexão pode ser construída de forma estratégica. Depois, a importância gigantesca da comunicação não verbal, de enviar os sinais amistosos certos antes de abrir a boca. E por fim, a regra de ouro, fazer os outros se sentirem bem consigo mesmos. E a ferramenta para isso são as declarações empáticas. O ponto central do material é que essa habilidade de criar conexões não é um dom místico, sabe? Não é um carisma que a pessoa tem ou não tem. É uma habilidade que pode ser aprendida. Pode ser aprendida, praticada e aprimorada com base na ciência do comportamento humano. É sobre trocar o foco de como eu posso parecer legal para como eu posso fazer essa pessoa se sentir bem. Uma mudança sutil, mas que muda todo o jogo. Exatamente. E isso tudo me deixa com uma última provocação para a gente pensar. O autor foca o tempo todo em como criar e fortalecer laços. Mas e se a gente aplicasse a fórmula da amizade ao contrário? Como assim? Pensa bem, o que acontece se, com alguém que a gente precisa se afastar, a gente começar a deliberadamente diminuir a proximidade, a frequência, a duração e a intensidade? Entendi. Em vez de um rompimento abrupto, de um ghosting, será que essa não seria uma forma de desligar um relacionamento de forma gradual, permitindo que a conexão se desfaça naturalmente? Quase sem dor. Isso. Fica aí a reflexão.